Já volto muito bem acompanhada pelo Felipe Nunes, da Quest, porque hoje foi divulgada uma nova pesquisa Genial Quest com as avaliações do mercado financeiro a respeito do governo. Felipe, a gente preparou 2 telões com os dados da sua pesquisa. Gente, acompanhe aqui comigo. Gente, acho que eu queria primeiro a tela, antes da tela do Fernando Haddad, eu queria primeiro a tela da avaliação do governo. A gente consegue inverter a ordem, Igor Peixoto? Inverte para mim, então, por favor, a avaliação primeiro do governo Lula. Deem uma olhada aqui comigo. Olha só, gente. A avaliação do governo, isso aqui são profissionais do mercado financeiro. É importante ressaltar isso. A avaliação negativa do governo Lula, que era de 44% em julho deste ano, subiu para 47% em setembro e agora deu um salto para 52%. A avaliação regular foi de 36 para 41 e agora caiu um pouquinho, né, Felipe, para 39 e a avaliação positiva também tem uma queda expressiva de 29 para 12 e agora para 9%. O Felipe Nunes está aqui, cientista político, diretor da Quest. Eu vou deixar para você explicar isso daqui, Felipe. O que a gente sabe que o mercado financeiro não tem lá aquela simpatia pelo governo Lula, mas agora a gente está falando de um aumento expressivo e mais da metade, considerando o governo muito negativo. Raquel, primeiro prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Então, o que a gente está vendo nesse gráfico é que o segundo semestre tem sido muito duro para o governo Lula na avaliação do mercado financeiro, né? O que a gente está mostrando é, depois que o arcabouço foi votado lá no fim de julho, a reforma tributária, que ninguém imaginava que ia andar, andou ali no final de julho também, esperava-se, imaginava-se que o governo colheria bons resultados no segundo semestre, mas a coisa desandou. Como a Raquel acabou de explicar, a avaliação negativa subiu, a positiva caiu e isso tem um motivo, Raquel. O mercado financeiro, os agentes do mercado, essa pesquisa que a Quest faz com a Genial, com as principais casas de investimento de São Paulo e do Rio, mostram que os agentes do mercado não acreditam que haja um arcabouço fiscal, uma política fiscal de fato funcionando. Ou seja, a dúvida sobre a meta, o déficit zero que foi planejado, a dúvida sobre se o governo cumpriria o acordo em relação aos gatilhos do arcabouço, gerou no mercado, no segundo semestre, uma reação mais negativa. O arcabouço perdeu credibilidade. Exatamente. E essa queda de credibilidade, como você sabe muito bem, é um dos ativos mais importantes com o qual o mercado trabalha. Mas perdeu credibilidade por conta dos números? A gente viu hoje os números mostrando, na Cacau estava trazendo um aumento expressivo, uma piora expressiva das contas públicas, ou perdeu credibilidade pelas falas do presidente Lula, que colocou a meta em xeque, embora depois tenha recuado, ou pelas duas coisas? As duas coisas, Raquel. Os números, por um lado, dão a entender de que o resultado fiscal brasileiro não será tão bom quanto se imaginava. Hoje até saiu um número revisando aí essa questão do déficit para o ano que vem, mas eu diria que essa pesquisa está mostrando o cenário da expectativa, né? Então, quando o mercado olha e pensa, a economia não vai tão bem quanto se imaginou no começo do ano, o PIB não vai crescer tanto quanto se imaginou, os resultados de crescimento do ano que vem não devem ser tão bons quanto se imaginava. Quando você combina essas expectativas com a dúvida que o governo gerou, o debate público que se transformou essa meta, isso acabou descredibilizando essa política fiscal que no começo do ano foi tão bem conduzida. Se a gente tivesse ali os 3 pontos anteriores, essa é a 5ª rodada da pesquisa. Se a gente tivesse visto o número anterior, a gente veria resultados melhores, né? Ou seja, o governo conseguiu no primeiro semestre, Raquel, melhorar o seu desempenho, superar a expectativa. Sim, eu me lembro. Mas o segundo semestre não tem sido nada positivo.
E quem é que está pagando essa conta, gente? Para isso aí eu queria pedir a outra tela sobre o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a percepção do mercado sobre ele. E aí o dado é ainda mais impressionante. Olha, a avaliação positiva do ministro Fernando Haddad junto ao mercado financeiro em julho de 2023, ela era de 65%. Foi a 46% em setembro e agora em novembro está em 43%. A variação regular era de 24% em julho, subiu para 31% em setembro e agora está em 33%. E a avaliação positiva, que era de 11% em julho, subiu para 23% em setembro e agora está praticamente estável em 24%. Haddad, que era o queridinho do mercado, pai do arcabouço fiscal, está pagando a conta, Felipe. O que é interessante nesse dado, Raquel, é que o ministro da Fazenda é ainda o ator político com maior credibilidade no governo perante o mercado financeiro. Dá para ver, a avaliação positiva dele supera a negativa. E é muito melhor do que a avaliação do governo, que a gente acabou de ver. Então, existe uma diferença, o mercado consegue diferenciar o papel que o Haddad tem do papel que o governo como um todo tem. O problema é que, como você muito bem descreveu, em julho, o Haddad ele se transformou no queridinho do mercado. 65% de avaliação positiva era inimaginável para um ministro da Fazenda que tinha começado o mandato com tantas dúvidas. Mas ele, de fato, teve entregas concretas que superaram as expectativas, por isso aquele número de 65%. De lá para cá, o que o Haddad tem feito, Raquel? Ele tem tentado apostar tudo nas medidas arrecadatórias no Congresso Nacional, no diálogo com Lira, no diálogo com Pacheco, na tentativa de quê? De manter a meta zero para um orçamento de déficit do ano que vem, que sinalizaria, surpreenderia o mercado não acredita nisso, nunca acreditou, mas via no Haddad um esforço realmente considerável para chegar nisso. Por que essa queda, então? Porque o mercado percebeu que dentro do governo o Haddad ia ter adversários. A gente viu toda a disputa aí falada com Rui Costa, a gente viu a própria declaração do presidente Lula. Então, embora o mercado separe a função que a Haddad tem do governo, consiga ver o Haddad melhor que o governo, fazendo um trabalho sério, técnico, ele está pagando um preço por não conseguir gerar o consenso que o governo tinha prometido quando aprovou o arcabouço fiscal. É como se ele fosse bem intencionado, mas não tivesse tanta força assim. Agora, o fato dele ter conseguido que Lula dê mais tempo a ele para chegar no déficit zero, pode mudar essa percepção? Ou como ele tem muito risco e vai acabar não entregando o déficit zero, isso aí não melhora? Raquel, acho que foi fundamental a postura que o Haddad teve depois daquela entrevista que Lula deu aos jornalistas no Palácio do Planalto. A primeira entrevista, acho que na avaliação de todo mundo é consenso, ele talvez não tenha ali conseguido, expressar o seu melhor momento. Ficou irritado. Se estava irritado e tal. Mas ele conseguiu fazer o mais importante, que foi, ele retomou a narrativa da discussão sobre o déficit zero, trouxe Lira e Pacheco para o seu lado, ou seja, ele conseguiu que os dois atores importantes trabalhassem com ele e conseguiu convencer o governo Lula de que mais importante, talvez, do que chegar no zero é perseguir a todo custo esse déficit zero, se não pelo corte, que era o que eu acho que o mercado gostaria, pelo menos trabalhando em conjunto com o Legislativo para aprovar medidas que aumentem a arrecadação e, com isso, façam com que o governo melhore a situação fiscal do país. Então, o desafio dele é claro que é enorme. Nas declarações que ele tem dado em todos os lugares, Raquel, ele mostra que sabe do tamanho, do desafio que ele tem pela frente, mas Haddad, ao conseguir esse tempo com Lula, ao comprar tempo na política, a gente compra aquele que é o maior ativo da política, que é a capacidade de tentar transformar o impossível em possível. Vamos ver se o ministro consegue esse feito tão importante. Vamos ver, vamos acompanhar e contamos com vocês. Nós conversamos com Felipe Nunes, cientista político, diretor da Quest. Felipe, sempre muito bem-vindo ao 360. Prazer, Obrigado pela presença. Parabéns, está um sucesso o programa. Obrigada, Beijão. Felipe.